Olá pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma conversa. Nós que iniciamos este canal com o nome de Crente Sonhador, nós estamos discorrendo sobre a vida de alguns personagens e temos falado sobre a vida de Moisés. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre a vida desse personagem tão importante nas Escrituras, mas eu quero ler um texto que está em Êxodo, capítulo 5, versículo número 1. Vamos ler do 1 ao 3. Diz assim: E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: O Deus dos Hebreus nos encontrou, portanto, deixa-nos agora ir, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Moisés e Arão se apresentam a Faraó e eles pedem para que Faraó deixe o povo sair. Mas o Faraó, ele resiste dizendo que ele não conhece o Senhor. Quem é esse Deus? Eu não conheço ele. Para que deixe Israel sair. E mais, na continuação do texto, diz que porque Moisés e Arão foram até o Faraó pedir que Deus fosse glorificado no deserto com oferta de sacrifícios, pedindo assim que o povo saísse do Egito, o Faraó colocou uma carga ainda mais pesada sobre o povo. Ele disse para os seus chefes que não era para ceder mais palha para os hebreus e que eles próprios deveriam pegar a sua palha para produzir os tijolos, porque eles estavam ociosos. O Faraó disse: esse povo está ocioso, por isso que ele está clamando ao seu Deus e querendo oferecer sacrifícios. Colocou uma carga ainda maior sobre o povo. Mas nós vamos falar nessa conversa um pouquinho sobre a coragem de Moisés de enfrentar esse faraó que, para ele e para a civilização daquela época, o faraó era tido como um deus. Ele próprio se achava um deus. Então, como é que ele iria libertar o povo, sendo que ele era o dono? Ele se achava dono daquele povo. Eles eram seus escravos. Mas Moisés ele teve coragem para enfrentar o faraó. O que é coragem? Coragem é firmeza. Firmeza para enfrentar uma situação difícil. Isso que é coragem. Por isso que eu quero enfatizar a coragem de Moisés. Sabe, na vida do cristão é preciso inúmeros momentos da nossa carreira termos coragem. Então eu quero falar um pouquinho para você sobre isso, jovem. Sobre isso, irmão. É preciso coragem para enfrentar as inúmeras situações que são adversas. E para isso nós precisamos de firmeza para enfrentar. Moisés, ele
ele vai ao faraó, tem uma situação bastante curiosa sobre quem era o faraó da época. Inúmeras pesquisas mostraram inúmeros nomes. Por muito tempo se familiarizou a questão de ser Ramsés II também. Mas só um parêntese para nosso conhecimento, que os achados históricos, né, eles apontam para uns 200 anos de diferença da época que Ramsés governou. Então, é mais provável que o faraó da época ele pertencesse a uma dinastia considerada como a 18ª. Então, sendo essa dinastia a época do Êxodo, então é muito provável, sempre quando se trata de história, é sempre uma probabilidade, mas é muito provável que o faraó da época, porque faraó é um título, mas o nome da pessoa que era o rei do Egito, o governador do Egito, aquele que estava sobre o Egito, fosse Tutemés ou Tutemoses III. Então existe uma probabilidade muito grande de ser este o faraó da época do Êxodo. Mas é só um parêntese para nós termos um pouco mais de conhecimento. A questão é que esse faraó ele foi confrontado por um homem que recebeu uma chamada e foi direcionado ao Egito para tirar o povo de lá. E ele foi corajoso, porque para essa situação era realmente necessário muita coragem. Moisés ele teve muita coragem para enfrentar esse rei. O povo já havia trabalhado bastante na construção de cidades. Já havia feito muito trabalho pesado. Por um momento, o povo clama e Deus envia uma pessoa. Vamos fazer uma reflexão aqui nessa conversa sobre um momento que nós estamos passando, por exemplo. Um momento bastante difícil, que as pessoas elas não sabem exatamente o que fazer. Na verdade, ninguém sabe o que fazer. A única pessoa que tem uma resposta para tudo o que está acontecendo é Deus. Então, a única forma de nós termos uma resposta concreta sobre o que fazer tem que ser buscado em Deus. Eu acredito que para isso é preciso coragem. Porque se Deus se manifestar revelando a nós o que deve ser feito, nós ficamos naquele impasse, né? Eu estava até fazendo uma reflexão agora à tarde e pensando, o que é que nós precisamos mesmo? Nós queremos um futuro ou nós queremos estar com Deus mesmo? Qual é a nossa vontade real? Moisés, ele, por suas atitudes, Deus foi ter com ele. Sabia que ele iria obedecer a sua chamada. Deus sabia que Moisés era um homem corajoso. Moisés defendeu um hebreu
matou um egípcio. Moisés defendeu as filhas de Reuel quando elas estavam levando os rebanhos para beber e chegaram outros pastores e enxotaram elas dali. Ele as defendeu e deu a água para o rebanho beber. Moisés realmente ele era um homem de coragem. Ele não era alguém que recuava diante de situações adversas. Então essa nossa reflexão é sobre isso. Ter coragem. Nos momentos mais difíceis, jovem, no momento mais difícil, é preciso você ter coragem. Coragem para confiar no poder de Deus, na sua soberania e na sua eficácia e conhecimento de todas as coisas. Então nós vamos ficando já por aqui, mas com essa reflexão. Moisés ele teve coragem para enfrentar o faraó. Você e eu, nós precisamos de coragem para enfrentar as situações adversas e confiar plenamente em Deus para que Ele possa fazer aquilo que for a sua vontade. Então, vamos ficando por aqui, vamos fazer uma reflexão sobre isso. Deus com certeza vai nos ajudar. Então, mais uma vez eu peço, multiplique as informações, repasse para outros jovens, para que eles sejam também alcançados por essa nossa conversa. Se inscreva no canal, dê seu like e até a próxima conversa. Se Deus assim nos permitir, que Deus nos ajude. Fiquem todos na paz. Até a próxima conversa. Deus abençoe.